sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 25 a 33, que vai ser o chão que nós vamos caminhar hoje, para um tema, uma reflexão que o Senhor nos possibilita nessa noite. Lucas 14, do 25 ao 33, porção do Evangelho, do momento da vida de Jesus, importante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e esposo, seus filhos e filhas, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Senta no teu lugar, para este momento da palavra de Deus e do que o Senhor pretende nos dizer, porque nós estamos vivendo um momento aqui na comunidade, nós estamos sendo ministrados nesses encontros sobre esse fato. Eu acho que eu continuo aqui, esse fato de Deus ser muito dinâmico, sabe? Deus o nosso Deus caminha, né? E nesse caminhar Ele nos propõe desafios, porque Ele nos chama, e a todos e todas que Ele chama, Ele propõe desafios. Por exemplo, ao chamar Eliseu para ser o substituto de Elias, Deus lhe colocou diante de desafios, e Eliseu não arredou o pé. Eliseu foi firme, mostrou que ele estava disposto a ir sim até o fim, e por isso ele na sua vida caminhou sempre tendo o Senhor à sua frente, e ele foi muito honrado por isso. A Bíblia Sagrada disse para vocês semana passada que até depois da sua morte, Deus honrou a vida dele. Deus fez milagres aconteciam até através dos seus ossos, né? Coisa impressionante, isso é uma maneira de dizer o quanto Deus era na vida daquele homem. Jesus, por exemplo, caminhando pela Galileia, chamou os seus primeiros discípulos para ir após ele. Foi um chamado dos primeiros e os desafiou a mudar o foco da sua vida, a mudar o foco da sua pesca, para começar a pescar pessoas para Deus. Estou dizendo tudo isso porque é o que nós estamos vivendo aqui no Evangelho. Eles aceitaram e obviamente deixaram tudo para segui-lo e se tornaram discípulos do Senhor, tendo o Senhor caminhando à sua frente todos os dias até o final, e por isso esses homens vivenciaram situações maravilhosas, situações lindas diante do Senhor. Da mesma forma, queridos, eu quero que você tome posse disso, porque o Senhor iniciou o nosso ano, Ele iniciou do mesmo jeito, chamando a sua igreja para ir após Ele. É por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor deseja muito fazer em nossas vidas e através de nós, no mundo que nós vivemos, e se levarmos em conta o que nós temos ouvido, nós vamos ser muito abençoados esse ano. Eu quero que você tome posse disso, porque eu confio muito naquilo que o Senhor tem falado conosco. A verdade sobre essa maneira, essa faceta do Senhor, é que como Ele é dinâmico, Ele já está se movimentando nesse novo momento, nesse novo ano que está diante de nós. Eu quero que você se aperceba disso muito. O Senhor já caminha em direção a uma nova vida que Ele quer nos dar. O Senhor já caminha em direção ao novo mundo que Ele quer construir. E por isso, Ele espera que nós sejamos assim, como Eliseu, por exemplo, ou como os seus discípulos, que nós aceitamos caminhar após Ele com passos firmes. Que nós possamos ir e caminhar junto com Ele, ou após Ele, como Ele chamou aqui, de maneira decidida, porque assim nós chegaremos lá onde Ele quer e deseja nos levar. Nós temos que construir isso. E eu comentei, domingo, falo isso por
por essa razão, porque nós já estamos no início do ano, janeiro acabou de acabar, mas infelizmente a gente vai percebendo assim que algumas pessoas vão ficando para trás, né? E por quê? Olha, porque o Senhor já se movimentou. Vai ficando para trás porque a gente precisa olhar o mundo espiritual e entender, nosso Deus já está andando, e se eu não me aposto da palavra de Deus, eu não vou conseguir. Desafios já se apresentaram na nossa vida, querido, e nós precisamos sair do lugar, nós precisamos aceitar mudar, mas tem quem insiste nas suas velhas teimosias, tem quem quer ser as suas velhas convicções, os seus pesos, os seus fardos, viver como sempre viveu, a velha maneira de pensar, e assim sabe o que acontece? A vida não sai do lugar, ela não anda, e sabe o que acontece? Nós vamos ficar para trás. É um alerta que o Senhor tem feito esse tempo todo, esses cultos que nós não podemos ficar para trás, porque Deus já está indo, Deus já está percorrendo o trajeto. Então hoje eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre essa caminhada que nós já iniciamos, e foi falado semana passada aqui, você estava aqui, porque nós vimos que dessa caminhada nós vamos precisar passar por etapas, não é? Pensamos isso semana passada? Pois é, hoje eu gostaria de entender outro detalhe muito necessário para que esse nosso caminhar seja muito firme e decidido, para que nós possamos manter o passo em direção a tudo que o Senhor deseja fazer. É muito importante isso, você vai entender. O Senhor caminha, Ele nos chama para ir após Ele, mas nem todos conseguem acompanhá-lo. Nem todos. Muitos ficam pelo caminho. E a verdade sobre isso é que quem viaja não pode levar muito excesso de bagagens, entendeu? Não pode estar muito pesado. Sabe por quê? Porque se estiver pesado, o fardo vai ficar pelo caminho. E aí vai se cansar. Esse excesso não vai conseguir acompanhar. Vai ficar para trás mesmo. O Senhor é um Deus que nos alivia, que nos liberta dos fardos. Nós lemos um texto aqui que comprova tudo isso que eu estou dizendo para vocês, tudo isso que nós estamos pensando. Porque Jesus estava, como disse a vocês, neste momento, caminhando, e o texto diz que enquanto ele caminhava, uma enorme multidão o seguia. Muitas pessoas iam atrás dele, grandes multidões. Muita gente começa a caminhar após o Senhor. É comum isso na Bíblia. E aí tudo bem, ok. Mas nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada diz que não basta começar a caminhada, é importantíssimo não desistir dela. Isso é muito importante. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 13, o Senhor diz, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Eu não sei se você entende, tem uma caminhada e tem um objetivo. Apocalipse 2,10 diz, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vitória. Assim como o Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 62 diz, que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Para Deus, para a palavra de Deus, existe algo não em começar, não em querer, não, mas em perseverar e ir até o final, que é importante para nós. E eu quero que você tome posse disso. Não é só começar a caminhar, mas é nunca, jamais desistir da caminhada. Isso é fundamental para todos nós. No nosso texto, uma multidão começou a seguir o Senhor, mas para Jesus, isso não era o mais importante. Porque o que importa de fato são aquelas que estão dispostas a não ficar pelo caminho. E ficar pelo caminho, eu digo assim, às vezes não é nem desviar, não é deixar de ir para a igreja, mas é acabar o ano e ver que não se cumpriu tudo que Deus planejou. Ficou no caminho os sonhos, ficou no caminho tudo que Ele quis, mas nós temos que, por isso nós temos que manter o ritmo da caminhada, entende assim? A alegoria de um Deus que caminha, que é dinâmico, e nós que o seguimos, que vamos após Ele, temos que manter esse ritmo, temos que caminhar no mesmo ritmo, sem perder Jesus de vista, e mais, chegaram onde Ele deseja nos levar, em nome de Jesus, amém? E por essa razão, Jesus caminhando aqui no texto, Ele olha para aquela multidão seguindo Ele, e Ele faz uma proposta. Eu quero que você tome posse disso hoje, porque eu quero que você saia daqui edificado pela palavra de Deus. Vocês querem me seguir? Será necessário então deixar para trás os excessos de bagagem, senão vocês não vão conseguir. É um pouco esse contexto desse momento, dessa fala de Jesus. Vocês querem vir após mim? Vocês estão dispostos? Então tá bom, umas coisas vão ter que ficar para trás, senão vocês vão perder o pé, vocês não vão chegar comigo. Vocês não vão chegar até onde eu quero que vocês chegam. Até o objetivo final, até onde eu estou indo. Presta atenção aqui.
Ele fala então de coisas que são muito importantes para nos levar na caminhada do nosso ano, nessa trajetória que nós temos. Ele fala do que não, aliás, não é nem do que nós não devemos levar na bagagem para não pesar. Entende assim? Se pesar demais, nós vamos acabar perdendo o ritmo e nós vamos ficar para trás. Aliás, eu fiquei lembrando, você sabe daquele programa que tem uns estadunidenses doidos que acumulam coisas? Tem um programa de acumuladores compulsivos, vocês já viram isso? A vida é um inferno, é uma coisa doentia. Por quê? Porque a gente acumulando inviabiliza a vida. E eu queria dizer para você, isso é uma alegoria, porque a gente vai vivendo e a gente tem o hábito de ir acumulando coisas que não precisamos para viver. A gente acumula hábitos, manias e tal, que a gente não precisa daquilo para que a nossa vida caminhe. E a vida vai ficando pesada, a vida vai ficando lenta, a vida vai ficando confusa, a gente já não se movimenta direito. Por quê? Porque está uma bagunça, e é muito fardo, e os fardos são pesados demais, e a gente vai ficando confuso, e a vida vai ficando arriada. E você acha que é à toa que o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz com todo amor: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Esse caminhar está pesado, está cheio de fardos pesados. O jugo do mundo é pesado e vocês estão cansados. Vamos trocar? Vamos trocar? É a proposta. Se a vida está pesada, cheia de fardos, difícil de prosseguir, troca comigo, porque eu vou aliviar essa mochila que está nas tuas costas. Eu vou te ajudar com isso, tirar esse fardo pesado, de forma que o meu é mais leve. Tome o meu sobre você, que eu vou te ajudar em nome de Jesus, e vai ser mais fácil. Você vai caminhar melhor, você não vai ficar para trás em nome de Jesus, amém? Vocês estão compreendendo aqui o momento da proposta? Portanto, para caminhar e acompanhar o Senhor nesse ano que nós temos diante de nós, nós temos que caminhar leves, nós temos que caminhar sem amarras, leveza que só tem quem se rende ao ensino de Jesus e aceita trocar com Ele os fardos dessa vida. E aqui está a proposta do que o Senhor fala conosco, e eu vou dizer para vocês alguns momentos isso que o Senhor está nos ensinando. Eu quero que você medite comigo, amém? Vamos ver a primeira proposta de troca do Senhor, que quer aliviar a nossa bagagem. Isso aqui não é um jugo, não é um juízo de valor, é um Deus querendo que a nossa vida seja mais leve e que seja possível viver na presença dEle, alcançando os sonhos que nós temos e aquilo que Ele colocou no nosso coração. A primeira coisa, veja o que Ele diz, de cara, primeiro versículo: se alguém vem após mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e esposo, filhos e filhas, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. Não vai conseguir. Alguma coisa vai te segurar, e você vai perder o pé. Você não vai ter a dinâmica da caminhada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Será que para andar após Jesus nós precisamos ser mal educados? É isso? Será que nós precisamos não pensar em ninguém, não estar nem aí, ignorar todo mundo, maltratar a sua própria vida para segui-lo? É isso? O que Jesus está dizendo aqui? Será que para caminhar após Ele, nós precisamos desprezar as pessoas mais próximas, os nossos familiares, desprezar a nossa própria vida? É isso? Eu quero dizer para você que, lógico que não, isso não é Jesus Cristo, não tem nada a ver. Então vamos entender, o que Jesus, essa fala, o que essa fala de Jesus significa para que nós possamos caminhar com Ele? E aqui nós vamos caminhar com Ele, mas nós só vamos conseguir acompanhá-lo se o quê? O que Ele está dizendo aqui? Se Ele for a prioridade absoluta da nossa vida. Não é que nós vamos deixar de amar as pessoas, mas é que nós não podemos amar as pessoas mais do que nós amamos a Ele. Eu quero que você entenda aqui que o Senhor está querendo aliviar a nossa vida. Te dá medidas que fazem você caminhar melhor. É como se Ele dissesse assim, ó, durante esse ano de vocês aí, nós vamos caminhar, mas se você priorizar as outras pessoas e até você mesmo, mais do que a mim, você não vai conseguir, vai ficar pesado. Você não vai me acompanhar. Eu quero que você tome isso no teu coração, porque a gente se apega em umas coisas, a gente vai acumulando uns sentimentos aí, uns apegos meio pesados, e a vida vai ficando difícil, e aí ela não acontece, e as coisas não mudam, e você não sabe por quê, mas você está agarrado num trem lá que você precisa jogar fora em nome de Jesus. Obviamente, Ele não está dizendo que nós não devemos amar as pessoas que estão ao nosso lado,
muito menos que nós não temos que nos amar. Mas a questão é amar a tudo isso, as pessoas e a nós, mais do que nós amamos a Jesus. Então, queridos, a verdade aqui, verdadeira mesmo, é que nós precisamos das pessoas para viver. Nós amamos as pessoas e nós precisamos ser amados e amadas por elas. Isso é um fato da humanidade. Mas, da mesma forma, nós precisamos estar bem conosco mesmo. Nós precisamos, vamos dizer assim, de uma dose de amor próprio, senão a vida não acontece. Nós precisamos nos valorizar, nos respeitar. Nós precisamos amar a nós um pouco, senão vida não existe. Mas entenda, para a coisa não ficar pesada, para isso não ser um fardo na nossa vida durante a caminhada, para nós não terminarmos esse ano cansados, esgotados e não ter conseguido alcançar os objetivos que o Senhor nos deu, nada disso pode vir em primeiro lugar, porque prioridade tem que ser Ele. Acima das pessoas que nós amamos e de nós mesmos tem que vir o Senhor. Não são os outros, não somos nós. Antes de tudo, o Senhor. Isso é fundamental compreender para construir essa jornada, para construir uma vida diante de Deus que realmente consegue. Entenda que a troca que Jesus está propondo aqui, a questão é que para nós, aqui eu quero que você compreenda, ser um filho ou uma filha melhor para os nossos pais, para nós sermos um esposo melhor, uma esposa melhor para os nossos companheiros, para a gente ser pais e mães melhores para os nossos filhos, para a gente ser irmãos e irmãs melhores para a nossa família, para a igreja, para a gente ser pessoas melhores até para nós mesmos, para o reino de Deus, só tem um jeito, nós precisamos de Jesus nos ajudando, senão nós não conseguimos. Eu tenho certeza que nós, e no nosso meio, as pessoas, e tem muita gente que é assim, que se esforça demais para ser o melhor possível, sim ou não? Que se esforça demais para amar as pessoas, para ser cordial, para ser bom com os outros, para ajudar demais. Mas sem Jesus, a gente não consegue. É só conversa, igual essa, que se esforça e fica fazendo careta. Não, eu sou filho. Não adianta, a gente não consegue. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Eu preciso que você entenda que nós, por nós mesmos, da nossa própria boa vontade, nós não conseguimos ser bom para ninguém. Essa é a verdade. As nossas medidas, a minha medida não serve para você, você entende isso? Para a minha medida servir para você, sabe o que eu preciso? De Jesus me dando a medida. Eu quero que você compreenda isso, que isso é muito importante. A única possibilidade que nós temos de ser alguma coisa boa para alguém é tendo Jesus à nossa frente, como medida para a nossa vida. Por essa razão, nós que iniciamos essa caminhada com o Senhor, nós precisamos em primeiro lugar colocar Jesus como prioridade absoluta na nossa vida. O que Ele nos ensina, o que Ele espera, precisam ser prioridades. Às vezes a gente se entrega a uma relação querendo que a prioridade seja o que a pessoa espera e quer de nós. Não. Você não faz para as pessoas aquilo que ela quer, você faz para as pessoas aquilo que Jesus espera que você faça. E nós temos que compreender isso, porque senão vai ficando um negócio. O que é prioridade? Quando for o Senhor, aqueles e aquelas que são mais queridos e queridas, os mais próximos, serão verdadeiramente amados e amadas como eles precisam ser amados. Porque nem eu nem você sabemos o que nós precisamos de verdade, mas o Senhor sabe. A medida do amor que você precisa é Deus quem sabe. Por isso nós nos amamos, não com as nossas medidas, nem a minha nem a tua, mas com a medida que o Senhor tem para a nossa vida, de respeito, de cuidado, que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Isso até com você mesmo. Porque eu queria dizer para você, nós precisamos, para não fazer mal para nós mesmos, nós precisamos, porque tem gente que se auto-boicota, para a gente não se auto-boicotar, para que a gente não acabe com a nossa própria felicidade, você precisa ter, antes de você mesmo, antes das suas prioridades, a soberana vontade de Jesus na tua vida, senão você vai se boicotar em nome de Jesus. Jesus precisa vir antes para aliviar a nossa caminhada. E nós nos entregamos aos nossos sentimentos, às pessoas que nós amamos, a nós mesmos, os nossos amores e tal, e a coisa vai ficando um fardo, porque você não consegue agradar as pessoas não estão felizes, e a gente causa confusão, e é contenda, e a vida vai ficando difícil, e a gente vai, e o Senhor está indo lá. E Ele falou, você devia ter deixado isso comigo, está aí você pesado de novo, e não está conseguindo me acompanhar. Está claro isso, você está entendendo? Se assim não for, nós vamos começar, mas de tão pesado, e a gente acha que vai conseguir sozinho ajudar os outros, as pessoas que nós amamos, mas na verdade, e a verdade é que se Jesus não for a nossa prioridade, se Ele não nos ajudar a ajudar, nós vamos conseguir só desagradar todo mundo.
Essa é a verdade. Me perdoem, não tem jeito. Nós vamos ter muito motivo para não prosseguir. Aliás, eu fico pensando aqui, que esse exemplo que Jesus dá, e nós vamos compreender nessa fala dele, é que os motivos aqui que ele coloca, para a gente pensar, são muito fortes. Porque me diga, existe um motivo mais forte na tua vida do que a pessoa que você mais ama, que está do teu lado, um parente, um filho, uma esposa? São motivos muito fortes, e isso realmente nós vamos pensar de verdade, porque isso diz respeito a quem nós amamos. E Jesus precisa ter, então, não podemos nos esquecer nunca, é necessário que Jesus seja prioridade pelo bem de todos que você ama. É importante demais. Porque se Jesus não for, você não consegue nem amar as pessoas como você deve. E a nossa maneira de amar, às vezes acaba, estranhando. Por que às vezes a coisa não dá certo? A gente se estranha, sai faísca. Porque as medidas são minhas, ou às vezes é tua. E cadê Jesus nesse negócio? É porque lá em casa é assim, entendeu? Lá no meu trabalho é assado, lá na igreja tem que ser assim. Aí eu pergunto, mas e quando é que vai ser do jeito de Jesus e não do seu? Mas eu faço isso para o seu bem. Eu falo, eu faço isso porque eu te amo. E Jesus faria o que no seu lugar? Percebe que ele tem que ser a medida? Então, a primeira proposta de troca do Senhor para essa leveza da nossa caminhada é: priorize a mim, diz o Senhor, priorize a mim, porque eu vou ser na sua vida e vou ser na vida dos seus, e se assim for, você não vai ter motivos nenhum para ficar pelo caminho, em nome de Jesus, amém? Veja que aqui ele está falando dos nossos sentimentos, das pessoas que nós amamos. Mas a segunda proposta aqui, você está caminhando comigo aqui, está entendendo? A segunda proposta para o nosso caminhar com ele, irmãos, é que nós possamos trocar, para dar leveza na jornada, está no verso 27. Porque ele diz assim, e aquele ou aquela que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Está escrito isso na tua Bíblia? É o segundo volume que pesa bastante na nossa mochila. É a segunda carga. E que Jesus propõe que nós pensamos em não levar para não ser um fardo desnecessário. Não levar porque só vai nos fazer ficar para trás. E algo aqui que você precisa, são nossas o quê? As nossas velhas vontades próprias. Sabe aquilo que você quer? Aquilo que tem que ser do jeito que você quer? Aquilo que sempre foi desse jeito porque você quer assim? Meu irmão, minha irmã, eu e você vivemos neste mundo, e caminhar aqui, nesse mundo, caminhar nessa lógica, significa ser empurrado o tempo todo em direção ao nosso eu pessoal, a nossa individualidade. O mundo, o tempo todo, te empurra para a sua própria vontade, para a sua própria satisfação, 24 horas por dia. Viver no mundo é ser cotovelado, e você está caminhando, não vai para lá, porque o teu interesse está ali, te empurrando. O que importa é a tua autorrealização. O mundo ensina que você é o centro e a razão de tudo. E nós estamos sendo doutrinados a pensar em nós mesmos antes de qualquer coisa. As exigências que nos empurram fazem a vida ser algo sufocante. Porque hoje em dia, você que anda com esse celular na mão aí, você sente que a gente precisa dar conta de um monte de padrão de coisa, não é? A gente precisa dar conta de padrões de beleza, por exemplo, porque a gente não é igual lá. A gente precisa dar conta de padrões de status social, de vida, e a gente tem que se enquadrar para comprar daquele jeito e ser igual lá. A gente tem que dar padrão, por exemplo, para ser aceito pelas pessoas, porque se a gente não for aceito, a gente vai se matar, porque as pessoas precisam nos aceitar. E é tudo, nós temos que vencer na vida, nós temos que ser segundo os padrões estabelecidos nas redes sociais, e com isso, a caminhada vai se tornando um negócio muito pesado, vai se tornando algo desgastante, a vida vai ficando cansativa, e a gente vai desistindo mesmo no caminho, porque ninguém consegue dar conta de tudo que é exigido da gente hoje em dia, não dá. Você olha para o Brad Pitt, fala, tem que ser assim, não vai ser, né? Olha para Gisele Bündchen, fala, esse aí é o padrão, não vai ser. E você tenta, e se esgota, e te obriga, e você está focado em você, e você só pensa em você, no que você pode ser e fazer. E aí eu fico pensando, pior é que até na igreja,
as pessoas são empurradas por essa coisa pesada, de fardo, buscando o Senhor para satisfazer o quê? Desejos pessoais, desejos egoístas. A gente vai para a igreja só para resolver problema nosso. Você compreende isso? Isso é uma forma de viver. Agora presta atenção nisso. Você sabe que mesmo que o Senhor às vezes atenda aos nossos desejos de autossatisfação, porque o Senhor faz isso, a Bíblia diz que o Senhor é um Deus que nos satisfaz. Mesmo que Ele nos satisfaça, sempre fica aquele vazio dentro de nós. Por quê? Se Deus está caminhando, livrando, até curando, curou hoje, amanhã eu estou querendo outra coisa. Sempre fica esse vazio, nós nunca estamos satisfeitos, e eu quero que você entenda e receba o convite de Jesus essa noite, para ir após Ele. Presta atenção aqui, calculando a tua caminhada, a tua caminhada não pode ficar pela metade do caminho, não. Nós temos que ir até o fim, entretanto, se nós quisermos levar na bagagem esse fardo das nossas vontades pessoais, se nós nos rendermos às exigências de satisfazer todo mundo o tempo todo, nós não vamos conseguir acompanhar, nós vamos ficar pelo caminho. Em algum momento não vai dar certo, você vai estar esgotado e você vai abandonar. Às vezes um sonho que Deus tem para a tua vida vai ficar pelo caminho. Uma vitória que Deus quer te dar, uma mudança na tua história, vai ficar pelo caminho. Por isso o Senhor veio aqui hoje para propor uma troca com você, porque Ele quer você ao lado dEle até o final. Então receba, tome a sua própria cruz e siga os meus passos. E aqui eu quero que você entenda, porque o Evangelho de Jesus, ele está caminhando, ele está indo para onde? Para a cruz dele. Aqui no capítulo 14, ele está indo para Jerusalém para morrer na cruz. Ele está indo para a sua cruz, e cruz na Bíblia Sagrada é o maior símbolo de renúncia pessoal e entrega aos planos de Deus. O que é cruz? É abrir mão dos seus planos e se entregar aos planos de Deus, abrir mão da sua vontade e se entregar à vontade de Deus. O nome disso é cruz. Jesus no Getsemane, antes de ser preso, orou ao Senhor e disse: Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Eu não quero esse sofrimento, o cálice da dor. Entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque eu vou passar pela cruz, porque essa é a tua vontade. O nome disso é cruz, essa é a proposta de Jesus para você. Para aliviar a nossa bagagem, Jesus ensina: tira da tua mala esse fardo de você mesmo, da tua vontade, do teu querer, e toma o meu. Toma o meu. Tome a sua cruz. Renuncia a você mesmo. Renuncia às suas vontades e se renda à minha. Não caminhe pelos caminhos que você tem vontade de ir. Siga os meus passos. Presta atenção. Em muitas situações desses anos, nós vamos... Jesus está indo para ali, mas eu estou querendo tanto ir ali tomar um sorvete, porque eu estou com uma vontade. E Jesus fala: vai lá não, que vai ficar gripado, besta. E você vai. Nós temos que passar pela nossa cruz e saber que Jesus tem o melhor. A vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, não é a minha. Nós temos que tomar a nossa cruz, porque assim nós vamos ser mais leves, e com certeza você não vai ficar pelo caminho, em nome de Jesus, amém? Leveza tem quem renuncia à sua própria vontade, toma a sua cruz, e isso que significa? Tomar a cruz é renunciar à sua própria vontade e dizer não ao seu querer, porque quando você diz não ao seu querer, você diz sim ao querer do Senhor. Compreende isso? É meio automático. Algumas traduções aqui dizem que você tem que aborrecer a você mesmo. Aborrecer a nós mesmos significa que quando nós nos aborrecemos, nós agradamos ao Senhor. Porque existe um conflito entre vontades minha e dele. Jesus tem em mim também. E nós temos que tomar posse. Aliás, talvez o nosso maior desafio seja esse, porque a vontade de pensar somente em nós mesmos, de querer se dar bem na vida a qualquer preço, sempre vai vir. Essa proposta está aí 24 horas por dia. E quando nós damos conta, tudo isso já virou um fardo pesado demais nas nossas costas, e isso tem nos atrasado. Quantas situações na tua vida você deu passo segundo a tua vontade e você quebrou a cara? E descobriu: se eu tivesse ouvido o Senhor lá atrás, eu não teria entrado nessa roubada. Hein? Fardo, você desiste porque ficou pesado, deu errado. Nós não tomamos a nossa cruz, querido, em nome de Jesus. Conselho é: joga esse peso fora, permita que a vontade do Senhor seja sobre a sua vida, porque para ser leve, você não precisa agradar você mesmo, para ser leve você não precisa agradar as pessoas, você precisa agradar o Senhor, o teu Deus, e ponto. Cumprir a vontade de Deus na tua vida e está acabado. O resto é fardo que vai te pesar e vai te impedir de caminhar em nome de Jesus. Amém?
Mas a terceira proposta aqui do Senhor, para o nosso caminhar, eu já estou caminhando aqui a última proposta, mais um comentário, é que a proposta dele para que a gente troque, para que a nossa vida viva essa leveza durante a caminhada, está no verso 33. Porque o Senhor diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Meus irmãos, minhas irmãs, sem dúvida nenhuma, nessa caminhada após o Senhor, se nós desejamos nos manter firmes nos passos dele, se nós não queremos ficar para trás, se tem algo que pesa demais, que atrapalha a nossa caminhada, é o apego a bens materiais. Isso é um fardo. Eu fico lembrando do jovem rico querendo alcançar o reino dos céus, e tinha algo que segurava ele, e ele não conseguia. E Jesus falou, abre mão dos teus bens materiais e vem andar atrás de mim, após mim, me siga, que você vai encontrar o reino de Deus. Ele conseguiu? Porque tinha um peso na vida dele, tinha um apego, tinha uma o quê? Os bens materiais. E aqui eu quero que você tome posse disso, porque isso é muito importante, porque a proposta de Jesus para nos aliviar é renunciar a tudo quanto a gente tem para andar após ele, e aí chegar até o final. E aí você fala, mas como assim, pastor? Me explica esse negócio. Quer dizer, eu tenho que abrir mão de tudo e ficar sem nada, é isso? Eu tenho que ter uma vida de monge, agora no mosteiro ou no alto da montanha? E eu queria dizer para você, não precisa nada disso, não precisa ser monge. Pode continuar angélico, onde você está agora, não tem problema. O que você precisa é, mais uma vez, não colocar os seus bens, o seu dinheiro como prioridade na tua vida, porque prioridade na tua vida só pode ser uma, ponto. Não é não ter como prioridade absoluta. É muito simples. Aliás, nós podemos ter tudo nessa vida, desde que tudo nessa vida não tenha prioridade nenhuma, e a prioridade seja Ele. Todo o resto você vai ter, e todo esse resto vai te dar leveza, e você vai ser feliz. Para viver hoje em dia, nós precisamos do tal dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. Dinheiro é bom, eu quero também, todo mundo quer. Não é só você não, você pensa que é só você, né? Eu também quero, porque dinheiro é bom, sim ou não? Todos nós precisamos dele, e ter dinheiro, dinheiro é maldição. Dinheiro não traz maldição, dinheiro é bom. Nós precisamos de dinheiro. E dinheiro não traz felicidade, eu sei, porque a gente se apega nele, o problema é o dinheiro, não, o problema sou eu. O dinheiro vira uma escravidão, vira um Deus, um Senhor, um ídolo na minha vida, por causa do dinheiro, não por minha causa, que sou ganancioso. Porque os gananciosos não herdarão o reino dos céus. Não é o dinheiro. Não é quem tem dinheiro que não. Os ricos têm que tomar cuidado, segundo Tiago, para não irem para o inferno. Por isso não podem ser apegados e gananciosos demais, porque vai para o inferno. Não se duvide. Mas o problema é o dinheiro, não, o problema sou eu que sou ganancioso. Então veja, nós precisamos dele. Mas quando ele assume áreas de prioridade, pronto. Quando você empenha um tempo danado, pensando, andando atrás, se dedicando para ganhar dinheiro só, ele fatalmente vai assumir uma importância muito grande na tua vida. Então o que você tem que dar aqui é medida. Não é de ter ou não ter, não é de trabalhar ou não trabalhar, mas é saber se isso tem mandado nos seus dias, e nós temos que ter essa medida. Porque quando o dinheiro é muito importante, todas as outras coisas deixam de ser importantes. O que é prioridade na tua vida? Ganhar dinheiro? O resto já está em segundo lugar. Tua família, por exemplo. O teu descanso, por exemplo, vai estar em segundo lugar. Deus. O dinheiro é a coisa mais importante da tua vida. Você faz de tudo por ele, para viver por ele, só pensa nele. Então você não vai ter mais comunhão, não vai ter amigo, não vai ter nada, porque ele virou prioridade na tua vida. Então presta atenção aqui. Uma das coisas mais importantes que a Bíblia Sagrada nos deixou como prática de igreja é a oportunidade de ofertar na casa de Deus. Por quê? Porque essa é, eu não sei se você já parou para pensar nisso, a oferta e o dízimo na igreja é a única maneira que tem nesse mundo de você mostrar para o Senhor, o teu Deus, que aquilo não é tão importante na tua vida. A única, não tem duas. Não é, eu não sei se você dá. O Bill Gates disse que ele doou 100 bilhões de dólares para a caridade. Eu fiquei numa alegria, porque 100 bilhões de dólares a gente mudava a história do Brasil. É o PIB de muitos países no mundo. E ele disse, eu doei 100 bilhões de dólares e os meus filhos nunca vão passar fome. Eu fiquei numa alegria, falei, que bom, né? Que maravilhoso. Contrário do Elon Musk, né? Que é um idiota. Não dou um centavo para ninguém e acabou de tirar toda a obra de dinheiro da obra social dos Estados Unidos. Presta atenção.
Nós temos essa possibilidade, e eu queria dizer para você, a única possibilidade que existe no mundo é você mostrar para Deus que aquilo não é um ídolo, aquilo não manda na tua vida, aquilo não é prioridade. Quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, você está demonstrando o quê? Desapego. Você está demonstrando organização, planejamento, que você pode organizar aquilo que Deus pôs na tua mão, que você é uma pessoa assim organizada e sabe gastar o seu dinheiro. Você está mostrando um monte de coisa. Que você tem consciência que o dinheiro, os bens não dão a última palavra na tua vida, porque você está reconhecendo que a última palavra na tua vida será dada pelo Senhor, o teu Deus. Então aqui não é papo para pedir dinheiro, não estou atrás disso, mas dar uma porção do que você ganha para a obra de Deus é demonstrar que você verdadeiramente não precisa daquilo. É o único jeito. E nós temos que tomar posse disso. Eu não preciso disso para ser feliz, porque eu preciso de Deus para ser feliz. E se eu precisar, Deus vai me dar. Você precisa do dono da obra para se tornar uma pessoa melhor e mais realizada. Nós temos que ter claro isso. Você acha que foi à toa, por exemplo, que o Senhor diz em Mateus 6,33? Busquem em primeiro lugar, como prioridade absoluta, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Todas as demais. E ele diz todas serão acrescentadas. Você acha que é à toa? Não existe acaso para Deus. Não existe acaso do que Deus pede. O segredo de uma vida leve é obedecer ao Senhor. E nós vamos aliviar. Nós vamos caminhar e não vai ter nada nos segurando, entende? E nós vamos chegar lá, porque eu quero chegar no final do ano aqui, eu vou pregar no advento aqui, eu vou ver uma igreja realizada, uma igreja plena, uma igreja nova, linda, cheia de pessoas que viram seus sonhos realizados. Eu preciso disso, em nome de Jesus, amém? E propositalmente eu deixei para o final, porque eu pulei uns versículos aqui, mas tem algo que eu preciso pensar com vocês sobre esse tema. Porque para aliviar a carga, para dar a leveza que você precisa aqui na sua vida, na caminhada para não ficar para trás, tem algo muito importante. Muito importante. Sabe o quê? Você precisa calcular antes de começar a caminhar. Calcular. Observa Jesus. Ele falou isso nos versos 28 a 32. Porque ele diz assim, ó: se antes de você começar a construir uma torre, você não sentar e calcular o preço, se a gente não pensar bem antes, vai acabar envergonhado, porque não vai conseguir chegar lá, não vai conseguir terminar, não vai conseguir concluir. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, o Senhor que nos chama a ir após Ele, nesse ano, nessa caminhada, e essa caminhada precisa ser calculada. Calculada. Sabe por quê? Porque senão nós vamos acabar o ano sendo motivo de vergonha, porque começou e não conseguiu ser realizado. Entrou na igreja, era um crentão, e glória a Deus, daqui a pouco nem na igreja vai mais. Se não calcular, vai ser motivo de vergonha, porque nós não vamos concluir a caminhada, e vamos ficar pelo caminho, e assim para a gente caminhar livre, leve e solto, tendo o Senhor na nossa frente, sem cansaço, sem peso, sem impedimento, nós temos que antes de tudo, antes de qualquer coisa, no início do ano, pensar bem no que nós queremos diante do Senhor, e é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje nessa noite, pensando bem no que o Senhor espera de nós, e o que nós vamos fazer aqui durante esse ano. A palavra de Deus nos ajuda, sim ou não? Pensar bem. É isso que eu estou propondo, porque eu e você não somos os tais que lançam mão do arado e olham para trás, porque isso não agrada ao Senhor. Nós não somos os tais que começa com fogo lascado e daqui a pouco está morno, porque era melhor ser frio do que ser fogo e depois está morno. Nós temos que pensar naquilo que é possível. Quando você olhar para frente no teu ano, lá no final dele, sabe o que você verá? Em todas as situações, você vai ver Jesus caminhando à tua frente. É isso que você precisa. Um Jesus dinâmico, um Jesus decidido. Um Jesus falou assim: vem que eu for contigo. Então você veio, aqui estou eu, com passos firmes. Você não tirou o olho do alvo. Você vai chegar lá e você vai ser muito abençoado. É isso que você vai ver na tua frente. Em nome de Jesus. O Senhor ainda usou um exemplo de um rei que quer sair em batalha contra outro, mas se ele não antes sentar e pensar, se com 10 mil soldados ele é capaz de vencer o outro que tem 20 mil, ele vai acabar envergonhado, porque no meio, ele vai começar a batalha e no meio ele vai ter que mandar alguém para dizer: eu me rendo, eu não vou lutar, eu me rendi, eu perdi antes de começar, eu fui derrotado no começo do ano, os meus sonhos já ruíram logo em fevereiro. Não, isso não é vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu já estou encerrando. Durante esse ano, nós vamos enfrentar muita coisa, porque quando a gente sai do lugar, novas realidades vão aparecendo, né?
Sabe quando você pega o carro, pega uma estrada, o cenário vai mudando, né? E você vai vendo que são novas paisagens. Pois é, quem anda, quem sai do lugar, começa a enxergar novas situações, novas realidades. Entretanto, eu queria dizer para você, não importa muitas situações, porque o que importa é quem anda à tua frente, em nome de Jesus. Isso é que importa. Em janeiro, o Senhor já empreendeu uma caminhada neste lugar e nos chamou para seguir, para ir após Ele. E desde lá, Ele tem falado conosco, sim ou não? Ele tem ministrado na nossa vida sobre detalhes importantíssimos disso. Porque tudo que Ele quer é que se cumpra a sua vontade boa, soberana, sobre o nosso âmbito, sobre a nossa vida. Mas para isso nós temos que tomar posse da palavra de Deus em nome de Jesus. Nós saímos do lugar. Amém. Nós passaremos por etapas, sim ou não? Nós vimos isso já? E nós vamos vivenciar coisas novas, desafios diferentes. E hoje, o Senhor nos aconselha a aliviar a carga. Porque senão nós não vamos conseguir acompanhá-lo, querido. Deus é dinâmico, Deus é leve, Deus é suave, Deus é espírito. Para você ver cumprindo tudo que Deus já sonhou grandes coisas. Não passou pelo teu ouvido, nunca desceu no teu pensamento, na tua boca, coisa que Deus já preparou para o teu ano. Mas para a gente conseguir acompanhar... tudo que nós precisamos é não caminhar sozinho. Imagina o Deus indo e eu, vamos Senhor, vamos, daqui a pouco eu vou. E aí Deus está lá embaixo e eu começo a caminhar sozinho. Tudo que você não precisa nesse ano é estar caminhando sozinho, por sua própria conta, querido, em nome de Jesus, porque assim as coisas não vão funcionar, elas só vão funcionar na sua vida se você for com Ele, e como Ele quiser, e para onde Ele quiser te levar, em nome de Jesus, senão não vai dar. Nós somos crente, entendeu isso? Nós somos crente, a nossa vida é consequência do agir, do mover, do fazer, do falar, do querer de um Deus que nos ama, não é da nossa, e nós temos que tomar posse disso. E aí o conselho é então, alivie a carga da sua bagagem, pensa nisso, leia essa palavra em casa de novo, troque com Jesus e deixe que Ele cuide da sua família, deixe que Ele cuide de você mesmo, deixe que Ele cuide daqueles que você mais ama, deixe que Ele cuide do teu coração, em nome de Jesus, porque quando Ele cuida, você pode descansar, e se você descansar, você não vai ser derrotado, você não vai desanimar, você não vai ficar pelo caminho, em nome de Jesus, porque é Ele que vai te levar, amém? Da mesma forma, nós precisamos trocar com Jesus, renunciando às nossas próprias vontades, precisamos permitir que a boa, perfeita e agradável vontade dEle seja sobre nós, seja sobre todos os passos que nós vamos dar. E ainda nós vamos deixar esse fardo e trocar, de focar tudo que nós somos e fazemos nos bens, no dinheiro, na conta para pagar. Nós temos que pagar conta. Mas não adianta pensar em pagar conta, tem que pensar em não fazer conta também, uai. Sim ou não? Porque a gente só pensa em desgastar e daqui a pouco a única coisa que você pensa é pagar conta. Aliás, eu já li uma pesquisa que 75% dos crentes, o foco da sua vida é trabalhar para pagar conta. Quando deveria ser adorar o Senhor e honrar o Senhor com seus bens. Não, é pagar a conta. É porque não tem dinheiro, não trabalha, não, é porque não sabe fazer conta. Tem que calcular. Então, não foca nos bens apenas. Vamos entregar nossa vida financeira como prioridade para o reino de Deus, para a justiça do reino de Deus. E aí você pode ficar tranquilo e tranquila, sabe por quê? Porque Ele vai acrescentar. Por quê? Porque Ele prometeu. E eu queria dizer para vocês, tem uma coisa que eu acredito nessa vida, naquilo que o Senhor Jesus falou. Não é lá no Antigo Testamento, é no que o Senhor Jesus falou. Se Jesus falou, para mim é lei, acabou. Ele falou, então eu creio, eu confio e eu me entrego a isso. E Ele disse que vai acrescentar, Ele vai acrescentar, se você conseguir consagrar, trocar com Ele, tirar a mão desse fardo de ficar focado em bens o tempo todo, o ano inteiro, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vida com Deus é vida calculada. Vida com Deus é vida pensada. Vida com Deus não é bagunça. Não é de qualquer jeito. Não é fazendo depois de dar um jeito, não. Vida com Deus é vida organizada. Eu tenho que tomar posse disso. Não é possível servir ao Senhor só por impulso. Tem gente que está numa... vai pegar, glória a Deus. Daqui a pouco... Antes de ir lá, pensa no que você vai fazer, pensa no que você quer, pensa na sua entrega, pensa no seu desejo. Pensa em nome de Jesus, porque nós não podemos ser levados por modismo. A gente é movido por modismo. Ou como diz Paulo, né? A gente não pode servir ao Senhor sem se examinar. Não é o que a gente sempre ouve na nossa Santa Ceia? Vai fazer as coisas sem se examinar. Porque, da mesma forma, vida com Deus não é vida de gente alienada.
O pessoal acusa os evangélicos de serem crentes na igreja, tudo alienado, porque não pensa, porque é tudo, tudo é Deus. Não é, não. Não é verdade. Quem leu esse trecho aqui sabe que a gente não é alienado, não. Nós somos povo consciente, que sabe para onde está indo. E melhor, nós somos povo consciente que sabe quem é o nosso guia, quem é que vai à nossa frente. E mais, nós somos povo consciente porque nós sabemos o que nós vamos encontrar no final da nossa caminhada. Nós vamos encontrar com o Senhor. Por quê? Porque nós calculamos e nós escolhemos e nós decidimos nos render ao governo dEle. Por isso nós somos conscientes e quem se rende, chega lá em nome de Jesus. Você quer chegar lá? Você quer ir até o final? Quem se rende não desanima. Você está meio desanimado hoje, mas só começou o ano. Bota aí a tua cabeça em pé, glória a Deus, e nós vamos perseguir nessa dimensão e não desanimar, porque nós não podemos ficar para trás, em nome de Jesus, amém? Tem um Deus caminhando, indo, propondo, te chamando e te dando as medidas da caminhada. E o nosso papel é o quê? Ouvir a palavra, falar, é por aqui, Senhor, eu vou, e eu não vou abrir mão disso, porque eu sei que o Senhor é o melhor que eu posso ter nessa vida, e Ele vai te levar e você vai chegar, em nome de Jesus, amém? Você entendeu isso? Está claro para vocês? Então busque no Senhor, é um Deus que quer aliviar a sua caminhada, é um Deus que tira fardos das nossas costas, não porque nós fizemos burrada, não é isso, Ele quer nos ensinar a não fazer burrada. E quando a coisa está pesada, porque o mundo pesa, Ele fala, vem aqui, troca comigo, dá aqui esse fardo teu, confia em mim, se entregue nas minhas mãos, coloque de joelho nos meus pés todas as suas ansiedades e aflições, porque eu estou cuidando da tua vida. E assim, aliviados e leves, nós vamos caminhar, o Senhor será conosco, e nós não vamos desistir, porque Ele é bom em nome de Jesus, amém? Entenderam? Receberam? Então, se quiser aplaudir, pode também, porque Ele é bom. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor, queridos. Graças a Deus. Aleluia. Não quero ir por atalhos. Quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração.